Na minha opinião, existem poucos programas mais prazerosos do que ver um filme bem trash, bem divertido. Então, quando eu vi o trailer de Solomon Kane, o Caçador de Demônios, eu achei que esse era o programa que eu ia ter quando eu fosse ver o filme. Uma coisa meio assim na linha, aquele 13º Guerreiro, em que o Antônio Bandeiras era um mouro que se juntava com os vikings, e a partir daí não precisa explicar mais nada, né? Quer dizer, uma bobagem, mas que sim, uma bobagem com terror, aventura, senso de humor. Solomon Kane, infelizmente, é bem menos trash do que eu imaginava e também é bem menos divertido do que eu esperava. O James Purefoy, que era muito bacana como Marco Antônio na série Roma, aqui faz o Solomon Kane do título, um sujeito que no século XVII é um bucaneiro, um homem malvadíssimo, mata, rouba, conquista, não está nem aí com ninguém. Até que o dia que ele percebe, ele tem um encontro com o demônio e fica sabendo que o demônio quer a alma dele. Daí ele decide dar um jeito na vida dele para não ser levado para as profundezas por toda a eternidade. Mas esse é daquele tipo de filme que se leva a sério, em que um homem tem um destino. Então o destino do Solomon Kane não é abdicar da violência como ele quer. O destino dele é continuar usando a violência, mas para derrotar o demônio. There is evil walking this earth, and I will hunt it down and send it burning back to hell. Podia ser tão bacana, porque o diretor, o Michael J. Bassett, tem 2 outros filmes que são bem interessantes. Um se chama Death Watch, e é uma história de terror passada numa trincheira em que aparentemente todo mundo está morto, uma trincheira entre alemães e ingleses na Primeira Guerra Mundial. E tem um outro que se chama Wilderness, que é sobre um bando de rapazes jogados numa ilha penal. Ele é bom para esse tipo de coisa, esse clima assim, o terror, o surreal, os ambientes claustrofóbicos. E no Solomon Kane ele faz uma reconstituição bacana mesmo da Inglaterra no século XVII, no início do século XVII. Uma Inglaterra ainda muito medieval, ainda cheia de superstições, de medos, né? De camponeses enlameados. É bonita mesmo a reconstituição. Ele imita muito também nos monstros dele as criações do Guillermo del Toro, como no Hellboy e no Labirinto do Fauno. E já que é para imitar alguém, é difícil pensar em alguém melhor do que o Guillermo del Toro para imitar nesse campo. Solomon, the devil was here. Mas a pena é que o filme não tem senso de humor nenhum. É um erro um filme desse se levar a sério, não dá. E a outra coisa é que o James Purefoy, que como eu disse estava tão bacana no Roma, aqui é um sujeito de uma cara só. Ele só faz assim o tempo todo. Come on. E os vilões também não são lá tão interessantes. Então fica aqui o meu voto de que, já que ele é um diretor competente, que tem um olho bacana para ambientação, que o Michael J. Bassett, da próxima vez, carregue um pouco mais nas tintas e se solte um pouquinho mais também. Acho que vai ficar bem melhor. You. Welcome home, Solomon Kane.